Olá! Vamos conversar sobre o direito dos autistas? Pois é, essa é a live de hoje. Vamos aguardar, o pessoal está chegando. Boa noite, boa noite. Hoje o nosso tema é direito dos autistas. Tudo bem, Bia? Boa noite. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Que bom! Vamos aguardar então o Romeu. Boa noite, boa noite. Ai, que bom que estão me ouvindo bem. Então, gente, olha, hoje o tema é aquele tema que às vezes a gente fica achando que já sabe tudo. Ou nada. Sabe? Ou tudo ou nada. Olá, Romeu. Romeu chegou. Vamos lá. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu. Tô te ouvindo agora. Então esquece microfone de lapela. A gente às vezes fica tentando melhorar a tecnologia não flui, não é assim? É verdade. Pois é, eu estava falando aqui com o pessoal que é um prazer estar conversando sobre um tema que muitas vezes a gente fica achando que não tem mais nada para saber, ou então não sabe nada, né? Mas que são essenciais para a gente promover a inclusão, que é um tema que eu tenho trazido constantemente, porque eu acho que quando a gente fala num projeto de país, um projeto de país mais igual, né, mais justo, e eu sendo da área do direito, né, já há 15 anos lecionando, principalmente nessa área de direitos sociais, a gente fala que é importantíssimo a gente dar voz a pessoas específicas da população, a grupos específicos da população. E um grupo específico que tem legislações próprias e que precisam ser debatidas são os autistas. Então, gente, antes da gente começar, gratidão por todos estarem chegando por aqui. Vou pedir para vocês darem um coraçãozinho aí para chamar mais gente para essa live. E vou já me apresentar. Eu sou a professora Fabiane Manhães, leciono na UF de Macaé, leciono na UF desde 2013, né? Sou concursada na UF, sou professora adjunta e sou dedicação exclusiva da UF. Já leciono há 15 anos Direito Constitucional, Direitos Sociais, e um dos ramos de enfoque é o Direito Educacional e os direitos também voltados aos autistas. Então, eu tenho feito uma série de lives, uma série de temas, trazendo principalmente o encorajamento de debates desses temas tão cruciais para que a gente precisa tratar no seio da nossa sociedade. Agora eu vou passar para o Romeu para que ele se apresente um pouquinho. Obrigado, doutora. Chamo-me Romeu Sabarreto, sou pai de filha autista, sou advogado, milito também no ramo do direito dos autistas, sou palestrante, sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduando em Direito Constitucional, sou coautor de projetos de leis, sou membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB da Bahia e membro consultivo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB do Distrito Federal. Muito bom, muito bom. E que bom que vocês estão tão organizados, já com comissões próprias, já funcionam. Isso, assim, é um prazer enorme a gente olhar para essas seccionais da OAB e verem essa estrutura de debate tão importantes, né, de serem travados. Mas vamos começar nosso papo, porque a gente tem muita coisa para falar, muito Com assunto para certeza. dividir, e vou deixar também, gente, com vocês a oportunidade de fazerem perguntas aqui também para a gente, para o Romeu, para que a gente tire aí todas as dúvidas, tá bom? Vamos começar do início. Autista é classificado como deficiente pela lei. Vamos esclarecer um pouquinho sobre esse assunto? Vamos sim, doutora.
Doutora, a Lei 12.764 de 2012, que eu costumo chamar de duplo marco legal sobre direito dos autistas, trouxe a preleção no seu parágrafo 2º, artigo 1º, que a pessoa com autismo será considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Bastou somente incluir no rol das pessoas com deficiência para as pessoas com autismo, além de serem contempladas pelos direitos específicos que a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Autismo, trazida pela Lei 12.764 de 2012, como também passaram a ser contemplados por direitos que contemplavam as pessoas com deficiência de leis anteriores a 2012. Exatamente. E a partir daí a gente faz um marco legal importante, né? Exatamente reconhecendo uma extensão de direitos, não é isso? Com certeza, doutora. Que, inclusive, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi praticamente uma réplica da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também contemplou a questão das deficiências intelectuais. Ou seja, mais um reforço legal de que os autistas são pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Embora, doutora, a professora que milita nessa área sabe que hoje existem até especialistas querendo tirar os autistas do rol das pessoas com deficiência. Um completo absurdo jurídico, uma completa aberração. Um retrocesso, né? Com certeza, um retrocesso que, com certeza, não permitiremos que aconteça. Isso aí. Olha só, Romeu, a gente tem que lembrar que existem vários graus de autismo, né? Então, a própria medicina, lá quando tem os códigos lá do CID, do DSM, ele já classifica, né, no autismo leve, no moderado, no grave, cada um determinando um grau de necessidade, né? Só que uma coisa que é marcante, que eu vejo que muitas mães de autistas reclamam, que é esse suporte na hora da escola, né? Esse suporte de mediador. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem de previsão legal a respeito de mediador e como que a Justiça tem tratado? Vamos sim. Doutora, o artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência preleciona que o poder público ele tem a obrigação de supervisionar, de avaliar, até anteriormente de criar, de supervisionar, de avaliar todo o sistema educacional inclusivo em todos os seus níveis de ensino. Ou seja, da mais tenra série, do início da criança na entrada da escola até o pós-doutorado, com uma série de medidas que permitirão igualar as oportunidades de inclusão e de aprendizado para as crianças com autismo, as pessoas com autismo, melhor dizendo. E uma delas é a questão do atendimento educacional especializado, contemplado pela Lei 7.811 de 2011, contemplado também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que elenca uma série de medidas, entre elas adaptação de atividades, fornecimento do acompanhante especializado, tecnologia assistiva, a flexibilização dos currículos, a formação... Com um plano pedagógico individualizado, não é isso? Isso, o PEI, que em alguns lugares chamam de PDI, mas é mais popularmente conhecido como PEI, e uma série de outras medidas contempladas desde 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394, de 96, no seu artigo 59, parágrafo 3º, já versava
sobre formação continuada de professores em educação inclusiva. Pois hoje, é. Não é de hoje, né, Romeu? Pois é, doutora. Nem existia aquele boom de diagnóstico de autismo que temos hoje. Já se falava em formação continuada de professores em educação inclusiva. E nós convivemos com o percentual da exclusão, que é o percentual de 6% dos professores brasileiros tendo algum tipo de curso em educação inclusiva. E ainda assim, doutora, o fazem por conta própria, sem nenhum incentivo das escolas particulares, sem nenhum incentivo do poder público. Um completo descalabro. É obrigação das escolas particulares e também das escolas públicas, no âmbito das secretarias de educação, de fornecerem o acompanhante especializado, que várias pessoas falam em mediador, monitor. É obrigação fornecer esse tipo de profissional. Não existe nenhuma limitação legal para que esse profissional seja fornecido de forma a obrigação de apresentar o relatório médico requerendo. Se a escola detectar que aquela criança precisa do monitor, precisa do acompanhante especializado, a escola pode muito bem, por iniciativa própria, fornecer esse profissional. Não existe a obrigação de apresentar um relatório de neurologista ou de psiquiatra infantil para esse profissional ser fornecido de fato. E tem um detalhe, doutora. Tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, quanto a Lei 7.853 de 1989, imagina, proíbem qualquer tipo de acréscimo na mensalidade por conta do fornecimento desse profissional. Graças a Deus. E não pode negar a matrícula, né, Romeu? É bom a gente falar sobre isso. Com certeza. Negar matrícula é crime. A Lei Berenice Piana prevê que o gestor que negar a matrícula, ele pode incorrer na pena de multa de 3 a 20 salários mínimos. E a pena de reclusão prevista na mesma lei 7.853 de 89, de 2 a 5 anos. É crime recusar a matrícula de criança com autismo. Exatamente. E assim, a gente tem que lembrar que esse suporte especializado, como você bem disse, deveria acompanhar em todos os graus de ensino. Foi citado por uma das perguntas, pessoal, boa noite, gratidão por estarem por aqui, estejam à vontade para fazer perguntas, né? Porque eu acho que a gente trocando informação, trocando conhecimento, é que a gente tem possibilidade de crescer juntos, né? E uma das coisas que foi colocada aqui foi a questão das cotas, né? Hoje eu sinto que cada vez mais autistas chegam na universidade, mas tem um retrato muito cruel, meu, que lá no Enem, que ele pode marcar pedindo aquela sala especializada, né? Aquela sala separada, aquele mediador, até aquele ledor, quando é o caso. Ele às vezes não marca. Ele vai para ampla concorrência. Exatamente por causa do preconceito existente nesse rótulo que a sociedade acaba colocando. Isso é muito triste, porque as pessoas vivenciam, na verdade, uma exclusão até adulto. Enquanto a lei lhe proporciona garantias, né? Com certeza, doutora. Vários são os casos de situações de preconceito, que inclusive é tipificada como crime no artigo 88 da Lei 13.146 de 2015. Os autistas não devem deixar de buscar os seus direitos. É direito na realização de concursos, na realização do Enem, na realização de provas do vestibular, a adaptação da prova, o tempo diferenciado, a presença daquele mediador para poder auxiliar. É um direito, não é favor. Como assim? Nossa, Yara, estou impressionada. Olha o que ela disse. Meu filho foi aprovado como cotista da Unifesp e teve sua matrícula negada. Não pode permitir, não pode permitir. Né? Tem que lutar, tem que lutar.
né? Não tem condição. Vamos passar por um outro tema, depois a gente volta na questão das cotas, que é a respeito dos servidores públicos, né? Nós temos aí a repercussão geral acerca da redução de jornada de trabalho. Vamos conversar um pouco sobre isso? Isso, doutora. Caso novo, em ebulição. O lead case, doutora, foi o recurso extraordinário de número 1.237.867 de São Paulo, que foi admitida a repercussão geral, já por 6 votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por entenderem que, além do teor de constitucionalidade, é um tema que tem um clamor social absurdo, com várias ações judiciais distribuídas ao redor do país e entenderam pela necessidade de uniformizar esse entendimento em virtude do que aconteceu no bojo desse caso concreto, desse recurso extraordinário. O que foi que aconteceu é de forma mais detalhada. Uma mãe servidora pública do Estado de São Paulo, ela pleiteou a redução da jornada de trabalho para acompanhar o seu filho autista, melhor, sua filha autista, nas terapias e receber o feedback dos terapeutas, poder ampliar o ambiente terapêutico dentro da sua casa, porque o pai ou a mãe de criança com autismo, sobretudo aquelas crianças que passem pelas intervenções terapêuticas do ABA, do Denver, o pai também participa desse mecanismo como coterapeuta. Os pais recebem instruções dos supervisores, dos acompanhantes terapêuticos, para ampliar esse rol de estimulações dentro do ambiente doméstico. Logo, jornada de trabalho rígida não coaduna com cuidados de crianças com autismo. Essas crianças demandam de muito tempo, de uma atenção ainda maior dos seus pais. Essa mãe, ela galgou a decisão favorável na primeira instância. O Estado de São Paulo recorreu e, pasme, doutora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença sob 2 argumentos. Inexistência de lei específica sobre a redução de jornada de trabalho de servidores no Estado de São Paulo e o advento da súmula 37 do STF, de que o Poder Judiciário não poderá substituir o administrador público. Eu, particularmente, doutora, com todo respeito aos grandes magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu achei uma certa má vontade interpretativa. Por quê? Total. Porque a Lei 13.370 de 2016, apesar de versar sobre a redução de jornada de trabalho dos servidores públicos federais, ela alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112 de 1990, que também versa sobre os servidores públicos federais, porém, tem sido aplicada por analogia em todo o âmbito nacional. E vou ainda mais além, doutora. O princípio da dignidade da pessoa humana, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o princípio do melhor interesse do menor, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, uma gama de leis que poderia ter sido aplicada, inclusive a jurisprudência é praticamente unânime nesse sentido. Eu, particularmente, doutora, nunca vi um pai receber improcedência ou improvimento de recurso, vi a primeira vez agora, versando sobre redução de jornada de trabalho para cuidar do seu filho autista. É a primeira vez que eu vi. Foi dessa vez. Ou seja, eu percebi uma certa má vontade interpretativa, eu percebi um certo desconhecimento do modelo social trazido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que torna a sociedade, o Estado, eterno devedor para com a pessoa com deficiência.
que diz de forma extremamente clara que a sociedade e o Estado que devem se adequar à pessoa com deficiência. E não a pessoa com deficiência que deve se adequar ao Estado ou à sociedade. Eu percebi uma certa má vontade interpretativa. Isso aqui é inclusão, né? É claro, doutora. Com certeza. Isso aqui é inclusão. É o conceito básico de inclusão, né? Com certeza. E assim, pedindo para você repetir o número da repercussão geral, se você puder repetir. O recurso extraordinário número 1237867/SP de São Paulo. Show. Deixa eu lhe falar, tua câmera está um pouco embaçada, eu não sei se é sujeira, se você quiser passar alguma coisa aqui, enquanto eu vou... Tá meio embaçada, mas eu acho que é a internet, eu acho que não é sujeira nenhuma, não. Com certeza. Eu acho que é a internet mesmo. Tá dando para ouvir perfeitamente. Olha, tem uma colocação aqui muito importante, que eu acho que é importante também a gente colocar aqui, falada oralmente. É importante a gente falar que nem todo autista precisa de material adaptado. O que precisamos é olhar para cada pessoa como única. Exatamente, da APA Casa Azul. A gente começou falando aqui mais cedo exatamente sobre isso, de que, na verdade, existem vários graus de autismo e cada um vai demandar uma coisa, né? Então, essa parceria escola, família e terapeutas é essencial para se alcançar o objetivo de favorecer esse menor, né? Mas, olha, eu acho fundamental, quando a gente fala de inclusão, e aí você falou que não precisava de norma, né? Mais norma escrita, porque nós temos princípios basilares, fundamentais, né? Que dão esses valores para a gente poder julgar, né? Não precisaria de mais uma norma escrita que muitas vezes acaba sendo inócua, né? Mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo, passando por uma outra coisa também que foi debatida judicialmente. A gente tem uma decisão judicial do STJ acerca do tratamento terapêutico multidisciplinar. Vamos conversar sobre isso? Vamos, doutora. Doutora, quando da publicação desse acórdão, dessa decisão judicial, ocorreu uma certa polêmica no movimento autista, pois os pais de autistas logo associaram ao tratamento terapêutico multidisciplinar. Uma colega, sem nenhum tom de má vontade, nem de má intenção, até porque também é mãe de autista, ela teve essa decisão alongada para um processo dela versando sobre o tratamento terapêutico multidisciplinar, que, ao meu ver, não guarda nenhuma relação, mas os juízes podem sim ser induzidos ao erro, sobretudo pelos advogados dos planos de saúde, e nas suas contestações, nas suas defesas, arguírem essa decisão judicial. O juiz desavisado, logicamente, ele vai incorrer no erro e vai acabar proferindo uma decisão extremamente equivocada. Mas essa decisão, prolatada no âmbito do recurso especial número 1733013/PR do Paraná, não guarda nenhuma relação com o tratamento terapêutico de crianças autistas. Os pais de crianças autistas podem ficar despreocupados. Por quê? Esse recurso especial versou sobre um tratamento na coluna de uma segurada de plano de saúde, cujo especialista prescreveu um tratamento que não constava no rol de procedimentos e eventos da ANS. E, sobretudo, esse foi o maior ponto da preleção do voto do ministro relator, não constava na classificação brasileira de procedimentos médicos hierarquizados. Esse procedimento, chamado cifoplastia, foi prescrito pelo médico especialista da segurada com o intuito de recuperar a altura originária. Era uma segurada já idosa. O plano de saúde não negou a realização, porém ofertou um tratamento similar, chamado verteroplastia, de mesma eficácia comprovada, de comprovação científica e com o mesmo resultado, recuperação da altura originária.
O ministro relator, ministro Luiz Felipe Salomão, em nenhum momento do voto dele, ele desnaturou a natureza jurídica do rol de procedimentos e eventos da ANS. Em nenhum momento ele determinou que a natureza deixaria de ser exemplificativa, que é aquela de cobertura mínima, tendo a obrigação do plano de saúde de cobrir procedimentos e eventos desde que sejam prescritos pelos médicos, ou seja, respeitando a soberania. Em nenhum momento essa natureza passou de exemplificativa para taxativa. O que seria essa taxatividade? Uma vez imbuído de taxatividade, o rol de procedimentos e eventos da ANS traria uma responsabilidade de cobertura dos planos de saúde restrita ao que existe no rol. Específica. E não foi o que aconteceu. O rol de procedimentos e eventos da ANS continua exemplificativo, a soberania das prescrições médicas continuam prevalecendo, sendo o médico, particularmente o neurologista infantil, o psiquiatra infantil, ou agora, sob o advento da lei da detecção precoce, os pediatras até os 18 meses de vida, eles poderão prescrever todo e qualquer tratamento mais eficaz para a criança autista, constando ou não tais especialidades terapêuticas no rol de procedimentos e eventos da ANS. Eu gosto muito, doutora, da súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz expressamente a falta de previsão contratual e a falta de previsão no rol de procedimentos e eventos da ANS não afastará a responsabilidade de cobertura de qualquer especialidade terapêutica prescrita pelo médico assistente. Eu gosto muito dessa súmula. É uma súmula que diz tudo. Retira qualquer sombra de dúvida, né? Ela simplesmente fala assim, olha, o que o médico determinar é o que tem que ser feito e ponto. Né? E sem limite, né, Romeu? Aquela mania de falar assim, não, porque são 20 sessões no ano. Não é, gente, não é. Abre reclamação na ANS. Não existe limite de sessões, né? Não existe limite de sessões. Pode falar. Imagina uma coisa, doutora. O médico prescreve um ABA ou um Denver com 20 horas semanais. O limite, por exemplo, de fonoaudiologia de 96 sessões terapêuticas anuais previsto na Resolução 428 de 2017, no anexo 2. Essa criança, em apenas 5 semanas, terá extrapolado. Esgota. Ou seja, o restante do ano, essa criança ficará sem terapias, sem o tratamento terapêutico, o restante do ano todo, até esperar revalidar o número de sessões terapêuticas anuais. Chega a ser um absurdo até de se ouvir. Exatamente. Não é? Que inclusão é essa, né? Não, tem certas coisas assim. A gente que é da área do direito, você olha determinados regramentos, inclusive administrativos, você fala assim, não é possível que o sujeito teve tempo para fazer esse tipo de norma, né? Porque é tão absurdo que você fica assim, não é possível. Olha só, Romeu, eu acho que a gente precisa primeiro agradecer a todo mundo que está passando por aqui. Gente, olha, gratidão, porque assim, quanto mais pessoas esclarecidas, quanto mais pessoas sabendo da oportunidade, do exercício do direito que elas têm, das pessoas que nós precisamos, inclusive, conscientizar de que precisam correr atrás de um diagnóstico, né, Romeu? Eu vou fazer uma live, Sofia estava por aqui, eu estou cobrando a ela, sobre esse luto do reconhecimento, muitas das vezes, de um diagnóstico, né? E é necessário se falar, inclusive, disso, de que muitas vezes você luta para não reconhecer, mas quem sai perdendo com isso tudo é a família inteira, né? Então, é importantíssimo que a gente abra esse tipo de discussão de modo claro. E, principalmente, gente, essa discussão, nessas lives que a gente tem travado por aqui,
se presta a trazer um linguajar que é simples, que não tem necessariamente aquele juridiquês, aquele latim. Porque eu entendo que toda vez que a gente limita na linguagem, a gente também exclui. A gente exclui conhecimento. Então, se alguém estiver passando por aqui e tiver dúvida, gente, daquilo que está sendo falado, por mais que a gente está tentando ter assim bastante explicação de modo bem tranquilo a respeito dos assuntos, por favor, nos questione. O que a gente quer é que todo mundo saia daqui tranquilo e sem dúvida. E por isso todo mundo coloca coraçãozinho aí para chamar mais gente para entender mais sobre os autistas aqui na nossa live. Vamos falar sobre aquela perturbação de vizinho, né? Olha, tem uma história que é a história de condomínio. Existem várias brigas judiciais, né, sobre a questão das crises sensoriais e a questão do possível perturbação do sossego causado pelos autistas. Vamos conversar sobre isso? Vamos, doutora, com certeza. Doutora, é um tema extremamente polêmico que, em várias situações, descamba para delegacias e para o Poder Judiciário. Eu já tive contato com casos no Ceará que a criança autista tinha muitas crises sensoriais e alguns vizinhos bateram na porta dessa família e, além de proferir adjetivos extremamente pejorativos contra a criança, convidaram os pais a mudarem do condomínio. O caso foi parar na delegacia, inclusive já foi tipificado com o artigo 88 da Lei 13.146 de 2015, porque realmente, além da questão da discriminação, da prática discriminatória, a gente percebe uma falta de empatia absurda, além também da falta de conhecimento. O que é que o desconhecimento pode fazer? A perturbação do sossego, ela é disciplinada pelo Decreto-Lei 3.688 de 1941. O que é que diz essa perturbação do sossego? Que praticar algazarra, gritaria, uso abusivo de instrumentos musicais ou outros efeitos acústicos, perturbando os sossegos alheios. Ao plural, sossegos alheios. O que é que eu trago com isso? O fator coletividade. Ou seja, se somente um vizinho esteja incomodado com o barulho, que, digamos, das 7 da manhã às 20 da noite, pode chegar até 50 decibéis, e das 20 da noite até as 7 da manhã pode chegar até 50 decibéis, nos períodos de feriado e domingos, esse período noturno ele pula de 20 a 9 da manhã. O barulho até 50 decibéis é permitido. Então, vou dar um exemplo de dois vizinhos, um escutando o seu som, ouvindo sua música, que se encontra dentro dos decibéis permitidos. Um vizinho chama a polícia. A polícia bate na porta, adentra no condomínio, bate na porta e relata que houve uma denúncia relacionada ao barulho. Esse vizinho, sabiamente, bate na porta do vizinho do lado e pergunta se o barulho o está incomodando. E o vizinho diz, não está me incomodando, pelo contrário, estou relaxando demais com essa música. O que é que os policiais fizeram? Deram meia volta do condomínio e saíram. Outra coisa, doutor, é a mantença de animais. Animais também fazem muito barulho. Sobretudo cãezinhos e outros tipos de animais de estimação também fazem barulho. E hoje existe um entendimento pacífico na jurisprudência de interpretação da norma de acordo com a sua finalidade.
Ou seja, se o barulho daquele cãozinho não afeta os 3 S's, sossego, saúde e segurança, o animalzinho poderá permanecer no condomínio residencial, sem problema nenhum. Com relação às crianças autistas e suas crises sensoriais, nós sabemos que, eu vou falar até no âmbito de pessoas com autismo, porque tem também a questão dos autistas adultos. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência passou a ser, em regra, plenamente capaz. Aquela questão da vinculação automática de deficiência com capacidade acabou. Mas nós sabemos que no autismo existem seus graus, inclusive seus graus de discernimento, os seus graus de percepções cognitivas, os seus graus de entendimento. E de questões sensoriais também, né, Romeu? Alguns vão ter mais questões sensoriais do que outros. Com certeza, doutora. E um detalhe, a criança autista, a pessoa com autismo e crise sensorial, ela não precisa ser levada ao médico. É preciso aguardar a sua autorregulação, que por maioria de vezes perpassa pelos gritos. E vou mais ainda além, doutora. Os gritos em crianças autistas, sobretudo não verbais, ou que estejam ainda com ganhos de oralidade, o grito é método alternativo de comunicação. A criança autista, quando ela não consegue verbalizar, ela tenta gritar para se fazer entendida. Imagina o desespero. É igual o bebê, né? O bebê não faz isso. O bebê típico. Com certeza. Que não consegue verbalizar. Eu uma vez mandei uma pessoa fazer um teste, doutora. Pega uma fita, amarra na tua boca e tente verbalizar. É isso. Um dos meios será o grito. Então, é completamente inconcebível que o pai de uma criança autista, em crises sensoriais, ele seja acometido de multas do condomínio, de advertência, de convites para poder mudar de residência, que isso já configura crime. Isso já é passível de registro de queixa-crime na delegacia, já é passível de ação indenizatória. Acho que um pouco de empatia, doutora, mesmo sabendo... Eu acho que é essa palavra, né, Romeu? Eu acho que o que falta é empatia, né? É muito duro você, às vezes, suportar mais o funk do vizinho do que uma criança que tem uma necessidade de uma regulação sensorial, né? Então, assim, é muito, muito duro, né? Para onde que nós vamos? Em que tipo de sociedade é essa na qual a gente não tem empatia a esse tamanho, né? Para mim é uma coisa tão óbvia. E eu trago novamente o modelo social. É a sociedade que tem que se adequar ao autista. E não o autista à sociedade. Graças a Deus, a extrema maioria da jurisprudência tem seguido por esse entendimento. Olha, eu tenho aqui uma lista. Gente, eu fiz uma lista para o Romeu, sabe? Pra gente não perder nada. Então, assim, se vocês também quiserem colocar outras coisas aí, por favor, coloquem. Mas, olha, eu tenho aqui uma outra coisa que eu coloquei, gente, que nesse tempo de coronavírus, de Covid, é extremamente importante da gente lembrar, que é a questão do acompanhamento, né, das crianças com autismo, das pessoas, na verdade, com autismo, em casos de internação hospitalar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Romeu? Vamos, doutora. Doutora, eu recebo tanta mensagem de pais de autistas achando que esse direito é fake news. Acredita? Tem pai Sério? de autista... É sério. Eu fiz uma publicação específica uma vez, gravei até vídeo para informar sobre isso. Muitos pais de autistas achando que era fake news. Quando, na verdade, além de estar previsto no artigo 22, parágrafos 1º e 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, também já é advento de um projeto de lei
do deputado federal Coronel Orlando, do PSL de Santa Catarina, versando sobre a necessidade dos planos de contingência para viabilizar de forma permanente esse direito. Ou seja, o que é que diz o artigo 22 da Lei Brasileira de Inclusão? Diz que é garantido à pessoa com deficiência acompanhamento com a presença do atendente pessoal nos casos de internamentos ou observações hospitalares. E que, caso essa permanência, esse acompanhamento não possa, sob nenhuma hipótese, ser exercido, o médico responsável pelo paciente irá proferir uma justificativa por escrito. Não basta apenas dizer que o acompanhante ou atendente pessoal não poderá permanecer no hospital. Será preciso uma justificativa por escrito. E ainda assim, essa justificativa por escrito não eximirá a instituição hospitalar de tentar prover alguma possibilidade, alguma situação para a permanência desse acompanhante ou do atendente pessoal. Sobretudo crianças autistas, doutora. Imagina uma criança autista, uma pessoa com autismo, que já tem aquele grau de Imagina agora, com todo mundo de máscara, na qual você não se reconhece mais, né? Que tipo de ligação que tem com aquela pessoa. Imagine as crises que podem advir disso, né? Com certeza. E o autista, ele tem, claro, que em determinados graus, respeitando cada peculiaridade de cada autista, um dos fatores de caracterização é a questão da dificuldade na interação social, na socialização. Aquele acompanhante, aquele atendente pessoal, ele já tem um grau de confiança com a pessoa com autismo, ele já tem uma reciprocidade com aquela pessoa, ele pode até ajudar melhor aos médicos durante o período do internamento ou da internação hospitalar. E o que é que traz esse projeto de lei? Número 2551 de 2020. Traz a obrigatoriedade dos hospitais de redigirem os chamados planos de contingência para que esse direito seja exercido de forma permanente. Não podendo os médicos lançar muito o artifício da justificativa por escrito para que o acompanhante ou atendente pessoal permaneça. Ou seja, é um direito que já existe e esse projeto de lei só traz apenas a obrigatoriedade do plano de contingência para que esse direito seja sempre exercido. Sim, sim, sim. Vamos falar de projeto de lei. Esse é um projeto de lei de sua coautoria, não, né? Não, doutora. Conta um pouquinho pra gente. Pronto, doutora. Nós tivemos o prazer de ser convidado pelo deputado federal Otto Alencar Filho para elaborar o projeto de lei sobre a responsabilidade das operadoras de planos de saúde de cobrir integralmente toda e qualquer especialidade terapêutica prescrita pelos médicos e sem limitação do número de sessões terapêuticas anuais. Mas, doutor Romeu, isso já vem sido praticado pela jurisprudência. Vem, mas com um detalhe. Com o advento da última decisão em sede de ação civil pública, proferida pela Justiça Federal no estado de Goiás, e que, inclusive, está sobrestada por ato do ministro Alexandre de Moraes para decidir sobre a questão da territorialidade, porque a sentença dessa ação civil pública ela contemplou somente o estado de Goiás. Essa sentença somente contemplou, doutora, algumas especialidades. Contemplou somente psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional e mais o ABA. O que foi que eu observei? As negativas de atendimento dos planos de saúde são uma constante. Perdão.
até as famílias galgarem essas liminares para que o tratamento seja realmente realizado de forma ininterrupta e sem suspensão, os planos de saúde cometem a crueldade de, ao atingirem aquele limite de sessões terapêuticas anuais, simplesmente suspendem os tratamentos das crianças. E isso é um completo absurdo. Então, o que foi que nós visualizamos? Com o advento das leis 13.830 de 2019, que obrigou a cobertura da ecoterapia, com o advento da lei, se não me engano, eu sou até bom de gravar número de lei, doutora, mas às vezes também falha. Se eu não me engano, é a lei 5.000. Eu não sou, não. Nem tento. É uma lei estadual, é do estado de Roraima. Se eu não me engano, o número dessa lei é 5.278, se eu não estiver enganado. Mas o objeto dessa lei trouxe a obrigatoriedade de cobertura das sessões terapêuticas de musicoterapia, mas somente para o estado de Roraima. Então, o que foi que despertamos? Vamos unificar, vamos trazer essa responsabilidade de cobertura para toda e qualquer especialidade terapêutica, vamos impor, mediante projeto de lei, que com fé em Deus será aprovado, nós iremos propagar uma petição pública para que possamos ultrapassar o limite de 500.000 assinaturas. Os parlamentares, eles observam muito esse índice, doutora. Quando petições públicas que clamam pela aprovação de determinado projeto de lei chegam ao Congresso Nacional, eles avaliam muito esse índice e costumam votar de forma mais rápida certos projetos de lei. Então, eu recebi, doutora, até uma brincadeira essa semana, quando da publicação do projeto, mas você deu um tiro no pé. E suas ações contra planos de saúde? Eu disse, pode ter certeza de uma coisa. Eu quero o bem dos autistas. Se essas mães, com essa lei aprovada, ter direito ao tratamento sem suspensão, sem interrupção, sem limite de sessões terapêuticas anuais por advento dessa lei, eu vou estar feliz da mesma forma do que ajuizando um processo judicial. Claro que com todo o clamor, com todo o apreço pelas soluções amigáveis. Mas estarei feliz da mesma forma, como pai de autista que sou. Nós, doutora, a doutora também é mãe de autista, sabe muito bem o que é que os pais de autistas passam na pele. E eu acho a sua internet está falhando um pouquinho. Eu estou aqui já em oração para você não cair. Eu estou aqui no desespero, assim, vendo você às vezes falhando na minha frente. Falar, não pode. Vou ler aqui algumas mensagens importantes que a gente já recebeu por aqui, que eu acho que é fundamental. Olha, Cíntia, beijão para você, querida, lá do Advogados do Futuro, falando também que tem um irmão autista. E também diz que não é fácil, né? Que sofre isso na pele. Tem o pessoal aqui, deixa eu voltar, falando que precisa lá de São Luís também. Simone falando que é um grande feito esse projeto de lei, né? Sofia, que é essa pessoa que vai fazer a live comigo, a terapeuta, é da Bahia também, falando importantíssimo projeto. E as mensagens. Vamos colocar um tema aqui que veio já aqui nas mensagens escritas, que é a respeito do benefício emergencial. Os autistas que não foram contemplados, mesmo quando já recebiam o INSS. O que você me diz disso? O que é possível fazer? Esse auxílio emergencial, ele trouxe uma série de aberrações, com servidores públicos recebendo, com militares recebendo, com pessoas que não apresentam a chamada condição de miserabilidade, sendo contemplados pelo auxílio emergencial. Várias mães que preenchem os pré-requisitos, sejam com seus filhos na fila do BPC, tendo aquele auxílio de R$600, aquele adiantamento de R$600 garantido, não receberam.
Várias mães que são chefes de família, que faziam jus ao auxílio dos R$ 1.200, também não receberam. O aplicativo da Caixa Econômica tem apresentado inconsistências regularmente e não tem se mostrado ainda eficaz na solução dessas inconsistências. Os canais de televisão têm propagado frequentemente que uma gama assustadora ainda de pessoas não receberam ainda nem a primeira parcela. Sim. O que é que eu tenho orientado? Eu não tenho propagandeado a judicialização, mas no próprio aplicativo da Caixa Econômica tem meios de fazer as contestações para os pagamentos que ainda não ocorreram. Tem também a questão, não posso deixar de falar, de judicializar, caso as tentativas de soluções amigáveis não surtam efeito, as pessoas poderão recorrer à justiça, comprovando que preenchem todos os pré-requisitos para o recebimento do auxílio emergencial, que está previsto na Lei 13.982 de 2020. E várias pessoas têm galgado sucesso e têm recebido até o valor das parcelas de uma única vez. E assim, o próprio nome diz, né, Romeu, que é emergencial. Essas famílias estão, assim, em situação de colapso, né? Então, assim, como que ficam as terapias, como que fica o suporte diante de um benefício que já deveria ter chegado, né? Então, assim, é muito difícil, né? Então, assim, a Defensoria Pública tem voltado aqui no estado do Rio a atender, estava remotamente, está voltando mais, atuando, não sei como está aí na Bahia, mas, assim, é um retrato muito duro, porque muita gente que precisa não está tendo ainda direito, não está conseguindo ter acesso ao benefício. E quando consegue o cadastro, não consegue ter acesso ao aplicativo, né? Então, assim, as coisas realmente estão muito difíceis, né? Pessoal, olha, tem um monte de gente dando alô aqui, falando que está seguindo a gente. Olha, seguem mesmo, que a gente vai estar trazendo vários temas legais. Olha, gente, eu fiz uma lista aqui para o Romeu que eu sei que não vai dar para esgotar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, o que o Jadson está falando, tem caráter alimentício, exatamente, é indispensável, né? Vou fazer uma pergunta que de vez em quando também me fazem, que é a respeito de pensão por morte para filhos autistas. Vamos falar aí um pouquinho sobre isso? Com certeza, doutor. É um tema quentíssimo que também tira o sono de muitos pais de pessoas com autismo. Com o advento da emenda constitucional número 103 de 2019, a chamada reforma da Previdência, toda uma celeuma no âmbito da votação dessa emenda constitucional ocorreu porque no seu projeto original trouxe a possibilidade da redução da pensão por morte para filhos com deficiência. Porém, o clamor popular foi tão grande, o clamor social foi tão grande, graças a Deus, a sensibilidade dos nossos parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, também prevaleceram e a integralidade da pensão por morte para filhos com deficiência prevaleceu. Ou seja, se o pai ou mãe de autista aposentado falece hoje, o filho com autismo terá direito à pensão por morte no seu valor integral. Travou um pouquinho o seu, doutora. Está me ouvindo Travou direitinho? um pouquinho, agora voltou. Pronto. Ou seja, pensão por morte em valores integrais para pessoas com autismo, dependentes com autismo. Agora é preciso fazer a prova da dependência econômica, que pode ser feito com uma série de documentos, tem que se munir diante do INSS para que, com o evento morte, não precisar pleitear essa pensão por morte no âmbito da Justiça Federal.
Exatamente. E aí a gente precisa lembrar, né, Romeu, que todas essas dinâmicas foram com alterações legislativas muito recentes e nós ainda precisamos conscientizar muita gente, que muita gente não está sabendo, né? Uma coisa que é muito recente também, que é a respeito da decisão do Conselho Nacional de Educação. Eu vi que você compartilhou, eu compartilhei também. Que absurdo foi aquele, meu Deus? Ou seja, não avaliou as peculiaridades de cada pessoa com deficiência, argumentos extremamente estapafúrdios, doutora, de um presidente de comissão que é pessoa com deficiência. Como é que pode um argumento de que as crianças autistas levam muito as mãos à boca e aos olhos? E as crianças neurotípicas também não levam? Pois é, e assim, eu falei da resolução, mas não disse o que ela disse, né? Desculpa, gente, só para lembrar, só para falar que a resolução recente, na semana passada, não foi? Eu acho que foi de semana passada, fala sobre um possível retorno às aulas e recomenda, então, que os autistas fiquem em casa, exatamente por essas questões de higiene. E aí vários movimentos autistas no país estão tentando ir de encontro a essa decisão do Conselho Nacional de Educação, essa decisão absurda, né? Com certeza. Com fé em Deus, doutora, esse parecer não será acatado. Apesar dele prelecionar sobre dignidade da pessoa humana e inclusão, imagine, começa versando sobre dignidade da pessoa humana e inclusão. E no elenco de argumentos pratica uma exclusão e uma discriminação tacanhas contra os nossos filhos com deficiência, com argumentos extremamente frágeis, que eu chego até ao cúmulo de dizer que, se foram especialistas, eu acho que não conhecem de autismo, para poder... Até porque cada um tem um grau, a escola tem que ter liberdade para avaliar, né, a condição de cada um, junto à família, né? Com certeza. Olha, Romeu, a gente daqui a pouquinho vai estar tombando. Eu vou, pessoal, falar para vocês uma coisa importantíssima. Lá na minha bio, eu nem contei para o Romeu, porque não deu tempo, que hoje foi uma maior correria. Já tem um link para inscrição de um evento que a gente vai fazer, mas aí é um evento fechado, que é pelo aplicativo Google Meet, né? Que dá certificado, que tem todo um debate, não só com o Romeu, mas com mais dois palestrantes, tanto com a Adriele Moura, quanto com o doutor Edilson Barbosa. Vai ocorrer no dia 19 de agosto, às 19h30, mas esse depende de inscrição, né? Porque é lá pelo meu projeto Cidadania Ativa. Então, quem já quiser garantir a vaga, porque são só apenas 230 vagas, eu não vou divulgar isso ainda, só aqui, pode ir lá na bio, que a inscrição já está aberta, tá? Então pode se inscrever lá, fiquem à vontade e venham debater mais com a gente. E ajudem também a divulgar, né? Divulgar o evento, a divulgar essas lives. Tenho certeza que quanto mais a gente consegue chamar mais pessoas para o debate, mais a gente consegue conscientizar. Vou passar a palavra para você, Romeu, para você se despedir, para depois eu poder fazer aí o meu fechamento. Doutora, eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeado quando eu abri o direct e li o convite de uma mãe de autista, militante, atuante no âmbito do direito dos autistas, que estuda o ramo e que pratica o ramo no seu dia a dia. Muito obrigado pelo convite, de coração, #gratidão em letras maiúsculas. E estou sempre à sua disposição, certo? Muito obrigado por me proporcionar essa live maravilhosa, que por mim eu passava a noite toda aqui com você. Ah, eu também. E com esses convidados belíssimos, com esses presentes belíssimos. Muito obrigado, grande abraço. Olha, gente, a live vai ficar gravada lá no IGTV. Compartilhe cada vez com mais pessoas. Romeu já está convocado para uma nova live, assim que possível. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Story para que vocês coloquem outras coisas que vocês querem saber. Realmente a gente tem que ser rápido, eu tenho 10 segundos. Gratidão
Grande beijo, obrigado por todos que estiveram por aqui. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.